Olá, meus contatos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem, tá bom? Falar esse vídeo, pessoal, é sobre uma explicação, uma abordagem exata e esclarecedora sobre Tiago 1,19. Tiago 1,19 diz assim, ó: Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Por que Tiago aqui usa essa expressão demorar para falar? Por que ele disse isso? Será que ele está querendo dizer que a gente tem que ficar quieto, calado, na nossa, no canto, sem falar com ninguém, sem falar nada? Quer dizer que a gente tem que ser uma pessoa retraída, uma pessoa de poucas palavras quando estamos ao redor de outras pessoas ou com a família? Será que era isso que o apóstolo Tiago, apóstolo não, o Tiago, o ancião Tiago disse quando ele falou essa expressão demorar para falar? Bom, se você não se inteirar do contexto desde os primeiros versículos desse capítulo, você pode chegar a essa conclusão facilmente. Mas aqui quando a gente analisa o contexto antes e depois, a gente consegue ter uma visão clara, bem clara, do que Tiago estava querendo dizer quando ele disse demorar para falar. Acontece aqui, vamos voltar aos primeiros versículos. Acontece aqui que os irmãos, para quem ele se dirigiu, eles estavam enfrentando perseguição. Eles estavam sendo maltratados, estavam sendo agredidos, estavam sendo insultados e até presos. E Tiago, ele aconselha os irmãos a não se deixarem abalar por essas dificuldades que eles estavam enfrentando, mas que eles tinham que continuar o seu serviço e a sua adoração a Deus. Conforme diz aqui, ó o versículo 2: Meus irmãos, considerem como motivo de verdadeira alegria o fato de enfrentarem diversas provações. E essas diversas provações se originavam, muitas delas, dos líderes religiosos judeus daquela época. Então, os líderes religiosos judeus, os sacerdotes da época, os rabinos, eles perseguiam os cristãos e aí isso causava dificuldades para eles, certo? Então, Tiago ele estava com essa com esse conhecimento, com esse fato em mente de os cristãos estarem sendo perseguidos pelos líderes religiosos dos seus dias, ok? E por que esses líderes religiosos perseguiam os cristãos? Aí entra no ponto que ele disse, né? Porque eles não ouviam direito, eles não davam espaço para os cristãos se defenderem. Então, quando eles iam condenar ou julgar as ações dos cristãos e sua adoração, eles nem ouviam direito o que esses cristãos tinham a dizer. Eles logo iam despejando toda a sua fúria, toda a sua raiva nos cristãos, não dando espaço para que eles pudessem entender por que aqueles cristãos agiam daquela forma e tinham aquelas crenças, ok? Vamos ver aqui, ó. Muito bem, ele fala da sabedoria, né? Porque às vezes os cristãos tinham que se defender e eles tinham que se defender diante de pessoas que eram altamente instruídas, certo? Por isso que o apóstolo, por isso eu sempre falo apóstolo na mania, né? Por isso que Tiago fala para a gente, para os cristãos pedirem sabedoria a Deus, para que eles pudessem se defender dos seus acusadores, que eram os líderes religiosos judeus, né? Eles eram os instigadores
da perseguição contra esses cristãos. E os cristãos precisavam se defender. E aí Tiago disse para eles pedirem a Deus a sabedoria para que eles pudessem fazer a sua defesa, ok? Não é só isso, obviamente. O fato de pedir sabedoria a Deus não é só isso, mas Tiago tinha isso em mente quando ele falou para os cristãos não terem medo de se manifestarem, de tomarem a sua posição e se defenderem diante de pessoas altamente instruídas e respeitadas naquela época, ok? Muito bem. Que o irmão humilde, porém, se alegre por causa do seu enaltecimento. Ou seja, eram pessoas simples, né? Pessoas da classe baixa, que não tinham muitos recursos, e eles talvez ficassem com medo disso, né? De não conseguirem fazer a sua defesa perante as autoridades e tudo mais. E aí ele condena o rico, né? Que eram esses líderes religiosos. Eles eram pessoas muito prósperas, muito endinheiradas, e eles maltratavam os cristãos, ok? A gente está fazendo uma abordagem do contexto todo aqui, certo? Para a gente chegar ao entendimento do porquê Tiago disse para demorar para falar. Muito bem, deixa eu ver aqui, já passamos do 11, né? Eu estou no Tiago 1, estou no Tiago 1, é o Tiago 1,19. Ok, então aqui nós vemos aqui, muito bem. E o que ele. Vamos falar exatamente do porquê Tiago disse para os cristãos demorarem para falar. O versículo 17 já começa a entrar nesse assunto. Ó. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes celestes, o qual não muda como sombras inconstantes. E aí o versículo 18 faz o contexto para adentrar nesse assunto de demorar para falar. E que é muito interessante esse ponto. Ó. Foi da sua vontade nos produzir por meio do quê? Da palavra da verdade. Esse é o principal ponto para entender o versículo seguinte, que vai dar a base para o versículo 19, certo? Então Deus, Jeová, quer produzir um povo. Ele quer produzir uma família. E como que ele produz essa família? Como que ele cria essa família? Através da palavra da verdade. E essa palavra da verdade vem, conforme o versículo 17 disse, do céu, de Deus, que está no céu. Então Deus que está no céu, ele dá muitos presentes perfeitos. E um deles é a sua palavra, que produz cristãos obedientes, sinceros e verdadeiros, para que fôssemos, de certa forma, primícias das suas criaturas. E aí o versículo 19, né? Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago disse isso aqui pensando nos fariseus e nos líderes religiosos dos seus dias. Eles não eram prontos para ouvir. Eles nem deixavam os cristãos se defenderem muitas vezes. Eles já iam logo condenando-os, né? E agredindo, e maltratando eles, certo? E aí ele falou, ó, tenha isto em mente. Seja pronto para ouvir, para que você também não acabe agindo que nem eles. Para que você não acabe se precipitando, não deixando margem para ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer diante de alguma ação ou alguma decisão que elas tomam, certo? Então, Tiago está dizendo aqui para os cristãos não imitarem esses líderes religiosos, mas para eles darem espaço para ouvir quando alguma situação acontecer, né? Se inteirar do assunto antes de tomar decisões precipitadas e equivocadas e às pressas, né? Certo?
E aí, não é só isso. Não é só essa questão de ter a disposição de ouvir, mas é a atitude correta que você tem que ter ao ouvir. Então você tem que ouvir com atenção, com brandura aqui, ó, com humildade. Que brandura e humildade andam lado a lado, certo? Portanto, abandonem toda a imundície e todo vestígio de maldade, o que aqueles líderes religiosos não faziam, e aceitem com brandura a implantação da palavra que é capaz de salvar vocês. Tiago disse isso aqui pensando diretamente nos fariseus. Quando eles ouviam a defesa dos cristãos, eles não ouviam com brandura. Eles não estavam dispostos, não tinham disposição correta para com aquilo que a defesa que eles encaravam dos cristãos, certo? Então esse é o contexto, ok? Esse é o contexto desses dois versículos que mostra o que Tiago estava querendo dizer, aonde ele queria chegar quando ele disse essas palavras. Ele estava dizendo para os cristãos não imitarem os líderes religiosos dos seus dias, mas para ter uma atitude humilde para com aquilo que eles estavam aprendendo e que eram ensinados para eles, né? Muitos líderes religiosos, por não seguirem esse conselho de Tiago, eles não foram salvos, eles perderam a salvação. Certo? Então esse demorar para falar aqui é nesse contexto, né? Quem não demorava para falar, quem era rápido para falar eram os líderes religiosos. Eles nem ouviam direito e já iam tirando suas conclusões, já iam chegando às suas decisões equivocadas e apressadas, certo? E aqui Tiago está dizendo para os cristãos não serem assim. Então, como que você segue esse conselho? E qual será o resultado disso? Quando a gente não tem a disposição de ouvir o que outros têm a dizer, principalmente no que se refere a ouvir as declarações de Jeová, ela quer logo falar, quer logo manifestar a sua opinião, dar a sua decisão, quando ela não tem essa disposição no coração e na mente, no íntimo, de humildade, de brandura, porque isso também é brandura, é mansidão, você pode até deixar de ser salvo por causa disso. Como os líderes religiosos daqueles dias, né? Eles perderam a salvação porque eles não ouviam com a atitude correta. Eles estavam dispostos ao furor. Bom, então é isso que eu queria abordar sobre esse ponto. O versículo 22 em diante fala exatamente sobre isso, não? Contudo, tornem-se cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se com raciocínios falsos. Mais uma vez ele fala aqui, pensando nos líderes religiosos, né? Que os líderes religiosos eles ouviam a lei de Deus, mas eles não cumpriam aquilo que estava lá. Eles achavam que só por ouvir, só por ler a Bíblia ou as Escrituras, eles já eram justos, já eram aprovados, né? O que era um grande engano, né? Então os cristãos não eram para imitar essa atitude deles, certo? Então, resumindo, fazendo um resumo desses versículos, a que conclusão nós chegamos para encerrar o vídeo? A conclusão que chegamos é que quando uma pessoa não tem a disposição correta de dar espaço com humildade, com interesse em ouvir o que outro tem a dizer, e ele já vai logo tirando as suas conclusões apressadamente, equivocadamente, na raiva ali, na ira, né? Na indignação, ela deixa de alcançar a salvação. Essa atitude de não dar espaço para outros, para o que os outros têm a dizer em sua defesa, e ir logo tirando suas conclusões
e acabando até sendo violentos muitas vezes, é uma atitude que Deus não aprova e que não faz bem, não produz bons resultados, né? Então, essa questão de demorar para falar é exatamente nesse sentido, de você estar mais disposto a ouvir e aprender do que logo manifestar a sua opinião, as suas conclusões, né? É uma atitude no íntimo que a pessoa tem de ouvir para aprender e, consequentemente, depois colocar em prática, como ele fala a partir do versículo 22. Certo? Então, repetindo, a atitude de demorar para falar, que Tiago está querendo dizer aqui, é você ter mais interesse em aprender, em ouvir o que Deus tem a dizer, do que em logo expressar a sua opinião, expressar a sua ideia, as suas ideias ou as suas conclusões, certo? Então é uma atitude, é um conselho muito amoroso e muito sábio de Tiago, né? Tiago quer que a gente tenha essa atitude humilde e branda de estar mais disposto a ouvir e a aprender com os outros, e principalmente com o ensino que vem de Deus, do que em logo dizer as nossas palavras e ir querendo que outros escutem ou aceitem o que nós temos a dizer, certo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem o conselho aqui, né? Não quer dizer que você tem que ser retraído, que você tem que ficar no seu canto sem falar nada. Essa uma aplicação literalista e equivocada desse conselho de Tiago, ok? Não faça isso. Fale. Deus quer que a gente seja comunicativo, que a gente seja expansivo, mas a gente tem que saber o momento que a gente não tem que falar nada. É aprender, é o momento de ouvir com atenção, com interesse, com seriedade, para poder ouvir, aprender e colocar em prática, ok? Esse foi o vídeo e até o próximo vídeo.